Boa noite, boa tarde, amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de nós, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Shalom, shalom é a paz do Senhor Jesus, amém? E shalom é o saúdo dos filhos do Senhor, amém? Boa tarde. Vou pôr aqui quem nos fala, profeta e missionário César Augusto Machado Figueira, para vocês, meus irmãos, meus amigos, famílias, colegas, para você também, Igreja do Senhor, em nome de Jesus, para você que está assistindo de qualquer parte onde possa chegar esta mensagem ou o sinal, né, desta rede social, que Deus abençoe, amém, em nome de Jesus. Bom, irmãos, hoje eu queria falar, conversar um pouco, né, em nome de Jesus, tentar, né, expor alguma coisa da palavra de Deus, né, rogando ao Espírito Santo que seja guiando-me, que seja tomando o controle total e absoluto da minha vida, da minha mente, das minhas palavras que sairão e que estão saindo da minha boca, em nome de Jesus. Como eu já falei, estamos no mês de setembro e para mim é um mês que hoje em dia eu dou valor, porque é um mês de aniversário, né, em Cristo Jesus. É um mês onde eu celebro meus 25 anos, né, do Senhor. E em setembro também celebramos, né, daqui a pouco vamos estar celebrando um novo ano, né, um novo ano bíblico, um novo ano profético, né, para todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a minha irmã Maria Correia, Deus abençoe em nome de Jesus. Então eu coloquei esse título, profetas do Senhor, servos do Senhor, profetas verdadeiros, servos do Senhor, amém? E está baseado aqui no livro de primeiro livro de Reis, capítulo 22, né? Já você mais ou menos sabe, né, de quem eu estarei falando, de quem eu estarei conversando, né? Estarei conversando um pouco sobre o profeta Micaías, glória a Deus, né? O profeta Micaías é um profeta que não é muito mencionado na Bíblia e que somente aparece aqui nessa parte do livro de 1 Reis, né? No tempo do reinado ainda do rei Acabe, né, que estava reinando em Israel, né? E do rei Josafá, que estava reinando na cidade de Judá. E nesse tempo, Micaías aparece após um arrependimento que Acabe teve diante de Deus, né? Deus ia mandar juízo contra Acabe, né? E Deus, ele adiou o juízo. Vamos ler aqui, amém? A palavra de Deus. Vamos começar aqui o capítulo 21, o arrependimento de Acabe. Sucedeu que, ouvindo Acabe estas palavras, rasgou suas vestes e pôs cilício sobre sua carne. Jejuou e dormiu em cilício e andou humilhado. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou diante de mim, não trarei o mal em seus dias. Nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua casa. Então o rei Acabe, ele tinha escutado a palavra de juízo, a palavra de Deus, né, através do profeta Elias. E o rei Acabe, ele acreditou na palavra. Ele acreditou na mensagem profética. Ele acreditou
no profeta Elias. Ele acreditou no homem de Deus. E por causa dele ter crido, ter acreditado na palavra, ele se humilhou, ele rasgou suas vestes, ele dormia em cinza, em pó e cinza. E disse a palavra que ele andava humilhado, ele andou humilhado. Então Deus, né? Deus que tinha prometido para Acabe profeticamente que ia vir um tempo de destruição para ele e para sua casa. Mas Acabe, diz a palavra, antes disso, diz a palavra que Acabe ele fez pecar a Israel maior do que todos os reis que estiveram antes dele. Porque ele casou-se com Jezabel, e junto com a Jezabel, eles fizeram pecar, fizeram errar o povo de Deus. E por isso que Deus tinha, né, prometido e profetizado que ia trazer um juízo, destruição para ele, para Jezabel, para sua casa. Só que ele, Acabe, ele se arrependeu. Ele se humilhou. Ele rasgou as suas vestes, com certeza rasgou o seu coração diante de Deus. E Deus ouviu. Deus ouviu e aceitou a humilhação do rei Acabe. Tá certo? Até ali estamos bem, amém? E Deus pergunta para o profeta Elias: você não viu? Tu não viu como Acabe se humilhou diante de mim? O interessante, Deus ele faz essa menção diante de mim. Visto que ele se humilhou diante de mim, eu não trarei o mal em seus dias, mas eu vou trazer no dia do seu filho. A palavra continuava. Mas Acabe se humilhou. Eu quero fazer um ressalvo. Eu não ia falar essa parte. Eu ia começar a ler sobre o capítulo 22. Amém? Mas, para entender um pouco, né? O Acabe, ele se arrependeu do seu pecado. Ele confiou e acreditou na palavra do Senhor. Ele confiou e acreditou no profeta, no homem de Deus, Elias. Hoje em dia vemos homens de Deus que Deus tem colocado, Deus tem posto em lugares de autoridade, em lugares de governo, tanto espiritual, aqueles que estão colocados para dirigir, não para governar a igreja, para dirigir, para pastorear a igreja do Senhor. Porque eu falo assim, não é para governar, porque a igreja, quem governa é Deus. Quem governa é o Espírito Santo. Nós, os homens, os líderes do Senhor, nós fomos colocados, instituídos por Deus para edificar a igreja. Para edificar, para que juntos cheguemos, tanto a igreja como nós, líderes, ao conhecimento de Jesus. E nós temos o dever diante de Deus de ensinar, de levar a palavra, assim como Elias levou a palavra para Acabe, com o propósito de que Acabe venha acreditar e ter fé nessa palavra e se arrepender, como ele fez. Acabe se arrependeu. E como ele se arrependeu, Deus também se arrependeu do mal que ele ia fazer sobre ele. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, já a palavra de hoje já começa já com um alerta vermelha para nós, né, homens de Deus, aqueles que estamos colocados em autoridade, né, aqueles que Deus pôs em autoridade pela sua vontade, pela sua soberania. Se tu estás em algum lugar de autoridade, se está em algum status, vamos falar assim essa palavra, status de autoridade que Deus te deu, é bom que você faça como o rei Acabe, que era um rei que pecou e fez pecar Israel, que pecou e fez pecar o povo de Deus, que fez se idolatrar, que fez errar o povo, que fez recair maldição sobre o povo. Então temos que ver, meditar para nós mesmos, você, irmão,
irmã, pastor, pastores, apóstolos, profetas, porque nesse tempo havia muitos profetas, já vamos falar. E agora há também muitos profetas, quizás mais do que no tempo do rei Acabe. Mas é um tempo de nós escutar a palavra do Senhor, né? Para aqueles que enganam o povo, para aqueles que fazem errar o povo, para aqueles que fazem pecar o povo, para aqueles que levam o povo e estão levando o povo por caminhos de trevas, por caminhos de cegueira e de religiosidade, de legalismo, de tradicionalismo, de dogmatismo. Deus não mandou, Deus não colocou a nós, Ele não colocou a nós, líderes, homens de Deus, para levar o povo à perdição através do legalismo, do tradicionalismo, da religiosidade. Não, Deus nos colocou a nós para que através de Jesus em nós, através do Espírito de Jesus em nós, levarmos a edificarmos a igreja, para levarmos a edificarmos o povo de Deus, para levar pasto. Pasto é palavra boa, palavra que venha de Deus, palavra do Senhor. E nós, como servos de Deus, temos essa responsabilidade divina de fazer isso, em nome de Jesus. Porque vem juízo, vem mal de Deus, profeticamente, para aqueles que fazem errar o seu povo, o povo de Deus. Amém? Diz Rodrigues, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Então vamos lá ao capítulo 22. 3 anos se passaram sem guerra entre os sírios e Israel. Aconteceu no 3º ano que Josafá, rei de Judá, desceu ao rei de Israel. O rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós não fizemos nada para tomá-la da mão do rei da Síria? E disse a Josafá: virás comigo a pelejar contra Ramote de Gileade? E Josafá respondeu ao rei de Israel: eu sou como tu, e meu povo como teu povo, e meus cavalos como teus cavalos. Versículo 5. Disse, pois, Josafá ao rei de Israel: rogo-te que consultes hoje a palavra do Senhor. Interessante esse convite, né? Rogo-te que consultes hoje a palavra do Senhor. Né? É o tempo de consultarmos a palavra do Senhor. Né? É um rogo de um rei para outro rei. É um pedido de um rei para outro rei. E hoje, a Bíblia declara no livro de primeira carta do apóstolo Pedro, que nós somos reis, né, e sacerdote. Em outra tradução diz que somos um reino de sacerdote. Amém? Ou um reino e sacerdotes. Glória a Deus. Então, de um rei para vocês que também são reis, que representam o reino de Deus, eu lhes rogo, igreja brasileira, em nome de Jesus, e você que é espanhol e entende o que eu estou falando, eu te rogo em nome de Jesus, né? Que consultemos, que busquemos hoje, no tempo do Senhor, a palavra do Senhor. Deus te abençoe, minha prima Dismari Roa. Um abraço para minha princesa Alicia. Então, o convite de um rei para outro rei, do rei Josafá para o rei Acabe é: rogo-te que consultes hoje a palavra do Senhor. É o tempo da liderança, dos que estão em autoridade, consultar, buscar, indagar, esquadrinhar a palavra do Senhor. Que examinemos o que Deus tem falado, que examinemos o que o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito está falando para a igreja, né?
consultemos a palavra, busquemos a revelação, como eu já falei antes de ontem, busquemos a sabedoria da palavra de Deus, a sabedoria eterna, o conselho da palavra de Deus que está no Espírito Santo. É Ele quem vai te ensinar, é Ele quem vai te dar entendimento, é Ele quem vai revelar a palavra de Deus, é Ele quem vai explanar aos teus olhos espirituais a palavra do Senhor, e você vai entender a vontade de Deus. E você vai, se você entender essa palavra, você vai se humilhar, você vai chorar, né? Você vai se arrepender, e Deus pode evitar muitos males sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre a tua cidade, sobre o teu Brasil. Amém? Em nome de Jesus. Parece mentira, mas é uma realidade. A quem Deus colocou em autoridade, depende dele a bênção ou a maldição de uma nação. O rei Acabe, ele era o rei que deveria liderar o povo, liderar como rei, como monarca, mas ele não quis, e Deus profetizou mal sobre Israel, sobre ele, sua família. Ele se arrependeu, glória a Deus, né? Deus evitou no tempo dele, mas no filho Deus fez a obra, a palavra se cumpriu, porque toda palavra que Deus fala não vai ser evitada, né? Acabe se arrependeu, e Deus evitou o mal sobre ele, no tempo dele. Mas depois que o filho dele governou, que já Deus estava profetizando que o filho dele ia se colocar no lugar de Acabe, o mal sobreveio, a palavra se cumpriu. Jezabel morreu. Tudo aquilo que Deus fala é verdade, vai se cumprir. E se Deus hoje está falando, rogo-te que consultemos a palavra de Deus, então, irmão, vamos consultar a palavra de Deus. Eu não sei quais são os teus planos, irmãos. Eu não sei quais são os teus projetos. Eu não sei quais são as tuas decisões. Eu não sei quais são as decisões que você está tomando e que já tem tomado, que já são no teu coração, já são decisões tomadas. Eu não conheço quais são os teus planos, né? Assim como você não conhece os meus planos, Deus conhece. Mas a palavra de Deus diz no livro de Provérbios que é do homem fazermos seus planos. É do homem fazer planos. Mas a resposta certa vem da boca do Senhor, da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Então é o tempo de consultarmos a Deus. É o tempo de consultarmos ao Espírito Santo de Deus, que nos traz, aleluia, a resposta das profundezas do coração de Deus. Então não faça planos que não são direcionados pelo Espírito Santo. E se vai fazer planos, se já tem feito planos, se já fez planos, então busque e consulte a ver se realmente esses planos estão alinhados, estão concordes com a vontade de Deus, a ver se são aprovados pela palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe aquele Freitas, em nome de Jesus. Então, irmãos, o rei Josafá convidou o rei Acabe, né? Rogo-te que consultes hoje a palavra do Senhor. Amém? Versículo 6. Então o rei de Israel reuniu os profetas, né? Cerca de 400 homens, né? Aos quais disse: irei à guerra contra Ramote de Gileade ou a deixarei? Ele está fazendo uma pergunta para os profetas. Ele está consultando os profetas. Ele não está consultando a Deus. Ele está consultando os profetas, né? Porque os profetas, esses profetas, 400 profetas, eles não eram genuinamente profetas de Deus. Por isso que Josafá, ele consultou, ele perguntou para ele, e ele rogou: consulta hoje a palavra de Deus, né? Porque já o Josafá já tinha visto, né? Quando a gente tem uma decisão tomada, isso se vê na cara, está no nosso rosto, nos nossos olhos. Então já Josafá estava vendo que Acabe estava querendo, né, invadir Ramote de Gileade. E ele falou desse conselho: consulta hoje melhor a palavra de Deus, do Senhor. Então ele reuniu aos seus 400 profetas, ou falsos profetas, né? E perguntou, né? Irei à guerra contra Ramote de Gileade?
ou a deixarei? E eles disseram, os profetas responderam: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Né? Eles já começaram a profetizar, a declarar a palavra, né? E o rei estava gostando, porque o rei Acabe estava gostando, né? Porque ele tem uma resposta positiva. Ele tem uma resposta que o seu coração humano queria ouvir. A alma do rei Acabe queria escutar essa resposta, esse tipo de resposta. E ele se sentiu bem, né? E quizás elogiou os profetas. E os profetas estavam todos profetizando as mesmas coisas, né? Quizás eram profetas de Deus, mas que somente queriam agradar o rei. Pare para pensar hoje. Hoje em dia, no século XXI, aqui no Brasil e em outros países também, em outras nações, você não tem visto como tem profetas que querem agradar um pastor, que querem agradar um apóstolo, que querem agradar as pessoas, profetizando unicamente o que as pessoas querem ouvir? E esses profetas sabem, os profetas sabem o que eles querem ouvir, o que o pastor quer escutar. Eles sabem, porque um abismo chama outro abismo. Os dois têm o mesmo espírito, espírito ganancioso, espírito falso, mentiroso. Então os profetas, para agradar o rei, profetizaram: soube que você vai ter a vitória. O Senhor entregou nas suas mãos, na mão do rei. E todos profetizavam a mesma coisa, né? Não se lembram de alguma coisa? Não se lembram que hoje em dia pessoas estão profetizando muitas coisas? Inclusive, desde que eu cheguei aqui ao Brasil, eu escuto profetizar sobre um avivamento. E desde que eu estou aqui no Brasil, o avivamento ainda não está acontecendo e nem aconteceu. É para pensar. E eu venho de fora e eu tenho visto e escutado. E eu, como profeta do Senhor, tenho me guardado e me cuidado, né, para não profetizar algo que Deus não mandou ainda, que Deus ainda não determinou. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 7. Disse Josafá: há ainda aqui algum profeta do Senhor? Olha aqui, Josafá. Disse Josafá: há ainda aqui algum profeta do Senhor, pelo qual consultemos? Essa é a pergunta. Há ainda aqui no Brasil algum profeta do Senhor pelo qual possamos consultar a vontade de Deus? Pelo qual a igreja possa conhecer a vontade de Deus? Pelo qual a igreja possa hoje saber e conhecer, aleluia, a palavra de Deus? Há hoje em dia profetas genuínos, servos do Senhor, que a igreja possa consultar a Deus de verdade? Que não sejam uns mercenários, que não sejam uns agoreiros, uns bruxos. E é forte isso. Por que eu falo bruxo? Porque eu vejo os profetas profetizando por dinheiro, profetas liberando palavras em nome do Senhor, para eles se beneficiarem, para eles se sentirem amados ou aceitados pelas autoridades, pela igreja. É assim que está o mundo, é assim que está a igreja, infelizmente. E é assim hoje em dia está a condição de muitos falsos profetas. E a pergunta continua hoje para nós. Hoje, a pergunta continua para você. A pergunta continua para nós hoje. Há ainda aqui, eu posso dizer aqui no Brasil, há ainda algum profeta do Senhor. Do Senhor.
profeta que seja do Senhor. Independentemente, a placa da igreja tem que ser do Senhor. Não é para agradar assembleianos, não é para agradar quadrangulares, não é para agradar IDPB, não é para agradar batista renovado, batista regular, não é para agradar assembleianos tradicionais, não é para agradar presbiterianos, nem wesleyanos, nem luteranos. É para agradar o Senhor. Há ainda no Brasil, há ainda aqui no Brasil, há ainda aqui em Manaus, algum profeta do Senhor, pelo qual possamos consultar a vontade e a palavra de Deus? Irmão, essa palavra é uma pergunta, mas também é um confronto. Será que existe? Será que há profetas genuínos, servos do Senhor, pelo qual nós como igreja possamos consultar a palavra de Deus, para que pelo qual nós como igreja possamos consultar a vontade de Deus? Será que há profetas que liberem a palavra que Deus está falando, que ouvem ou que ouçam a palavra que Deus está falando e que estejam falando e liberando essa palavra aqui na terra? Ou estão ouvindo o seu próprio espírito humano? Ou estão ouvindo o seu ego falando? Ou estão ouvindo o seu próprio coração? Ou estão ouvindo doutrinas de demônio, palavras inspiradas demoniacamente, e estão liberando palavras, enganando o povo, assim como estava no tempo do rei Acabe? Todos esses falsos profetas enganando o povo, levando o povo para as trevas, para a perdição. E é por isso que Deus estava indignado e tinha profetizado trazer maldição, trazer o mal sobre o povo, porque os líderes que deveriam e que devem levar o povo à salvação pelo caminho, esse é o povo, essa é a liderança, esse é o povo que está levando contrariamente o povo de Deus à perdição, à idolatria, à religiosidade, ao tradicionalismo, ao legalismo, ao dogmatismo, a uma ditadura espiritual, né, ou religiosa, uma ditadura eclesiástica ou denominacional, onde é o homem que toma as decisões, onde é o homem que faz, onde é o homem que fala, onde é o homem que ordena, onde é o homem que manda, onde todas as coisas que se fazem numa igreja tem que ser feitas pelo homem, tem que ser, aleluia, pesadas pela palavra do homem, tem que ser autorizadas pelo homem. E ainda existem esses profetas. Eu vou ler a pergunta de novo, meus irmãos, em nome de Jesus. Disse Josafá, versículo 7, capítulo 22. Há ainda aqui algum profeta do Senhor pelo qual consultemos? Versículo 8. O rei de Israel respondeu a Josafá. Olha aqui a resposta de Acabe. Ainda há um homem pelo qual poderíamos consultar ao Senhor, Micaías, filho de Ilá. Mas eu o aborreço, eu odeio, porque nunca me profetiza o bem, mas somente o mal. E Josafá disse: não fale assim o rei. A paz do Senhor, Kelly. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo o nível, irmãos? Essa palavra aqui, eu reflexo, desculpem. Eu vejo, é a igreja brasileira, uma boa e grande parte da igreja brasileira, não são todos, não é toda a igreja, mas é uma grande e boa parte da igreja brasileira, e eu falo isso com toda a autoridade, com toda a propriedade, me faço responsável pelo que eu estou falando, diante de vocês, e diante de Deus primeiramente, em nome de Jesus. Há ainda algum profeta do Senhor pelo qual consultemos? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem pelo qual poderíamos consultar.
Olha aqui. Primeiramente, Acabe, ele não honrou o ministério profético de Micaías. Porque ele já odiava, ele já aborrecia Micaías pelo peso da mensagem que ele carregava. Há um homem aí, há um homem. Ele não falou, há um profeta, ele falou, há um homem. Tipo, é um homem comum, há um homem aí pelo qual poderíamos. Ele não, aqui na minha versão aqui não diz que ele declarou, ele afirmou. Ele está, poderíamos consultar ao Senhor. Há um homem pelo qual poderíamos consultar ao Senhor. Tipo, eu acho, né? Micaías, fala o nome. Filho de Enlá. Mas eu, Acabe, o aborreço, porque nunca me profetiza o bem. Ou seja, nunca me profetiza aquilo que eu quero. Nunca profetiza as coisas que eu gosto. Nunca profetiza as coisas que eu amo. Nunca profetiza as coisas que realmente me agradam. Nunca profetiza o bem que eu espero. Mas somente o mal, somente as coisas negativas, somente aquilo que eu não quero, somente aquilo que me ofende, somente aquilo que me choca, somente aquilo que ofende aquilo que eu acredito. É assim que está a igreja hoje em dia. Estão rejeitando a palavra de Deus, a palavra profética, estão desacreditando e estão desonrando o ministério profético. E ao contrário de acreditar e de honrar os profetas do Senhor de verdade, os genuínos do Senhor, eles preferem, como diz a Bíblia, como diz a palavra de Deus, eles amontoaram seus próprios profetas, eles ajuntaram seus próprios profetas, seus próprios mestres para si, e rejeitam essa doutrina, rejeitam a mensagem do reino de Deus, rejeitam, aleluia, a mensagem profética, rejeitam os profetas do Senhor, que são servos do Espírito Santo, rejeitam aqueles homens que falam realmente, ou assim diz o Senhor, que trazem a palavra viva, que trazem a palavra, aleluia, que vem do encontro com a realidade da igreja brasileira, que eles rejeitam a palavra, e os profetas que trazem a mensagem que vem de encontro com a realidade, com a verdade daquilo que se está vivendo hoje aqui no Brasil, na igreja, que é chamada Igreja do Senhor Jesus. E é por isso que não acontece muita coisa. Porque amontoaram seus próprios profetas para si, como o rei Acabe fez. Profetas que estão profetizando todos a mesma coisa. Todos estão profetizando no mesmo Espírito, mas não é no Espírito Santo. É um espírito de engano, um espírito de erro, um espírito de mentira, um espírito de falsidade, um espírito religioso. Vamos continuar lendo, para entender mais ainda. O rei de Israel respondeu Josafá: ainda há um homem pelo qual poderíamos consultar ao Senhor, Micaías, filho de Enlá, mas eu o aborreço, porque nunca profetiza o bem, mas somente o mal. E Josafá disse, né, não fale assim o rei. Eu vou fazer uma cotação aqui, um ressalve. Interessante que o rei Acabe, ele mesmo está dando testemunho, com a sua boca ele está dando testemunho do ministério do profeta Micaías. Um profeta que não é nomeado somente aqui, mas é um profeta que pregou em contra do engano daquele tempo, que profetizou em contra da mentira, que profetizou e que ele caminhou e andou ministerialmente, profeticamente em contra da maré. Ele profetizou tudo o que Deus realmente ia fazer com o povo de Israel. Por isso que ele diz assim, ele somente profetiza o mal, somente. Ou seja, o mal ao qual se referia o rei Acabe é a palavra verdadeira, é a mensagem exata, é a mensagem certeira, é a mensagem que vinha do céu, é a mensagem do Espírito Santo, é a mensagem real e genuína, é a mensagem que ia se cumprir.
É isso que o rei Acabe estava falando. Ele nunca profetiza o bem, mas somente o mal. Então, somente o mal, a mensagem de Micaías era uma mensagem genuína. Só que para o rei Acabe, essa palavra, as profecias de Micaías, eram profecias más, eram coisas más, eram somente as coisas ruins. E é isso que a igreja de hoje, a igreja brasileira que eu tenho me deparado hoje em dia, não gosta de escutar coisas ruins, não gosta de escutar as coisas más. Eles chamam coisas más. Eles, a igreja, os Acabe, a igreja acábica chama de má, de somente coisas má, aquilo que Deus está falando. Porque a igreja, os Acabe querem ouvir somente palavras bonitas, palavras de amores. Os Acabe de hoje querem escutar somente o bem para eles, aquilo que vai satisfazer o seu ego, aquilo que vai satisfazer a sua própria alma, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. É isso que a igreja de hoje quer ouvir. É isso que eles querem escutar. É isso que eles querem que lhes seja falado, que lhes seja profetizado. É isso. Eles querem escutar mentiras. Eles querem escutar enganos. Eles gostam de viver no erro. Eles gostam de ser enganados. Eles gostam de enganar e ser enganados. É isso que eles querem ouvir. Um falso evangelho, uma falsa profecia, um falso Jesus, um falso reino de Deus. É isso que a igreja de hoje quer ouvir. Cheia de mentiras, de enganos, de espíritos humanistas. Sim, os profetas estavam concordando todos em um só espírito, mas no engano. Vamos continuar. Versículo 9. Então o rei de Israel, Acabe, chamou um oficial filho de Enlá. Interessante. Então o rei de Israel chamou um oficial filho de Enlá. Ou seja, era um irmão de Micaías. Então o rei de Israel chamou um oficial filho de Enlá. Ou seja, era um irmão de Micaías, porque Micaías era filho de Enlá. E esse oficial que foi chamar ele lá na prisão era o irmão dele, o irmão do profeta Micaías. Não disse o nome, mas disse que era filho de Enlá. Enlá era o pai de Micaías. Então o próprio irmão foi chamar a Micaías lá na prisão, um oficial. Olha aqui, versículo 10. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono, vestidos com suas roupas reais, né? Na praça, junto à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas, né, serviam, né, preocupados em servir aos reis diante deles, né? E todos os profetas estavam preocupados em servir e profetizar diante dos reis. Eles estavam profetizando, liberando palavras. Hoje em dia há um grande mover de muitos profetas a nível mundial, a nível da igreja. Mas eu vou me focar hoje somente aqui na nação brasileira. Aqui hoje no Brasil, hoje em dia, existe um grande mover, um grande desatar de profetas, de ministérios proféticos, que estão aí profetizando para as autoridades, profetizando o que as pessoas querem ouvir, profetizando um avivamento bonito, profetizando canções de amores, profetizando alma, profetizando seu ego, alimentando o ego da igreja, fortalecendo a alma da igreja, propiciando uma idolatria para eles mesmos. Estão ministrando, estão servindo, estão profetizando. Todos a mesma coisa. Presta muita atenção, igreja brasileira. Presta muita atenção, irmão, em nome de Jesus. Todos estão profetizando a mesma coisa. Se tudo aquilo que eles estão profetizando e você não está profetizando a mesma coisa, você não está louco. Quizás você está profetizando aquilo que Deus está falando, né? Tem pessoas que dizem, não, mas tu não está profetizando a mesma coisa, tu não tem o mesmo espírito. Não, olha aqui está o reflexo de uma geração que estava profetizando todos a mesma coisa, estavam falando todos a mesma coisa.
e em concordância ainda. Versículo 11. Sedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor. Atos proféticos. Com isso ferirás os sírios até consumi-los. Estão profetizando. Versículo 12. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Os profetas estão profetizando, né, uma prosperidade. Estão profetizando uma vitória. Interessante que tudo isso que se está cantando e falando nas igrejas locais aqui no Brasil, todo é vitória, todo é prosperidade, todo é bênção, né? Todo é avivamento. Mas pare para pensar, e se tudo isso é porque Deus estabeleceu que, porque Deus permitiu que o espírito de engano entrasse no povo de Deus. Se foi o próprio Deus que permitiu o espírito de engano entrar na igreja e nos profetas, para levar engano, profetizar engano, para alimentar o ego dos líderes e da própria igreja também. Diz que todos os profetas profetizavam. Todos estão profetizando. Todos. Da mesma maneira, ou seja, a mesma palavra, a mesma linha profética, a mesma veia profética. É para pensar, né? Se fosse neste tempo agora, e aparecesse um Micaías, aparecessem os 400 profetas reunidos numa grande convenção. Imagine uma grande convenção profética. Uma grande convocatória profética de 400 profetas reunidos. E todos estão profetizando a mesma coisa, da mesma maneira, na mesma linha espiritual, aparentemente, na mesma veia profética, a mesma mensagem, todos estão concordando, todos dizem, oh, todos estão alinhados. Mas se não é o Espírito Santo, e se não for o próprio Deus que está falando, e se não for inspiração genuína do Espírito Santo de Deus, tudo isso que esses profetas estão falando hoje, peça aos espíritos, tenha cuidado. Eu boto fé mais nos Micaías que nos 400 profetas que estão profetizando as mesmas coisas. Porque hoje em dia muita gente está profetizando e cantando as mesmas coisas. E pelo que eu estou vendo, pelo que você está vendo no país, tanto espiritualmente como fisicamente, é outra coisa. É outra coisa. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, dizendo, declarando, né, sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. É isso que a igreja brasileira gosta de ouvir, irmão. É isso que a igreja brasileira gosta de ouvir. Vai, sobe o monte, conquista. Sobe o monte, conquista, porque você vai obter a tua vitória. Deus tem a tua vitória, Deus tem a tua bênção. Vai, conquista. E se não é isso que Deus está falando, meus irmãos, e se não é isso realmente, genuinamente, que o Espírito Santo de Deus está falando, e se é somente aquilo que eu quero ouvir como Acabe, e se é somente aquilo que satisfaz a minha alma, o meu ego, o meu coração humano, e é isso que eu quero ouvir, é para prestar atenção, igreja, um alerta. Versículo 3. O mensageiro que fora chamar a Micaías lhe falou, olha aqui, eis que as palavras dos profetas a uma só voz anunciam ao rei coisas boas. Né? Eis que as palavras dos profetas a uma só voz anunciam, né, ao rei coisas boas. Seja agora, ele está persuadindo, né? Seja agora a tua palavra conforme a palavra deles. Ou seja, você tem que pregar a mesma coisa. Né? Irmão, eu tenho chegado em igreja, eu que tenho
faço cruzadas proféticas e apostólicas por aqui pelo Brasil e na Venezuela, eu tenho me deparado com igrejas locais e denominações que me falam e me dizem, irmão, você tem que pregar somente isso, porque estamos numa semana disso e você tem que pregar isso, tem que falar sobre isso. Você pode preparar uma palavra para pregar sobre isso? Aí eu falo, irmão, eu vou orar em nome de Jesus, e o que o Senhor me inspirar e colocar no meu espírito para me pregar, para me liberar para vocês, é porque vocês precisam ouvir aquilo. Amém? Em nome de Jesus. Eu não vou te dizer nem sim e nem não. Somente vou orar. E que seja Deus trazendo, né, a revelação da sua palavra. Porque é isso. Eu quero obedecer a Deus e a sua palavra. Eu quero falar aquilo que Ele fala, não aquilo que o homem quer. Porque o homem quer que fale uma coisa, mas Deus quer falar a palavra que realmente a pessoa, a igreja precisa ouvir. Versículo 14. Micaías respondeu, vive o Senhor, né? O que o Senhor me falar, isso direi. Micaías, né? Eu faço a mesma coisa. Vive o Senhor, que o Senhor me falar, isso direi. É isso que eu respondo para os pastores, para meus irmãos, em nome de Jesus. Com todo respeito, respondo isso, né? Eu vou orar, vou buscar o Senhor, e que o Senhor falar para mim, é isso que eu vou falar para a igreja, para edificar a igreja. Se é confronto, vem um confronto. Se é palavra de juízo, vem palavra de juízo. Se é uma palavra de arrependimento e de exortação de ânimo, a palavra vai ser pregada em nome de Jesus. Se é uma palavra de salvação, já que é toda palavra de salvação, mas eu vou falar especificamente focado na salvação, porque há pessoas que têm que ser salvas. Mas eu sempre falo isso, o que o Senhor, o que o Espírito Santo falar para mim, é isso que eu vou falar e eu vou transmitir para a igreja em nome de Jesus, irmão. Amém? Versículo 15. Veio, pois, ao rei, e o rei lhe disse, Micaías, iremos pelejar contra Ramon de Gileade ou a deixaremos? Micaías, ele, por um momento, ele quis agradar o rei, né? Por um momento, pelo que falou aquele homem lá na prisão. Ele respondeu assim, rápido, sobe e prospera, sobe e prosperarás, e o Senhor a entregará na mão do rei, né? É uma palavra rápida, uma resposta rápida, porque ele sabia que o rei queria ouvir isso. Micaías sabia, nós profetas sabemos o que a igreja quer ouvir. Nós, profetas genuínos, chamados para esse ofício ministerial, nós sabemos realmente o que a pessoa quer ouvir. E muitas vezes nós respondemos assim como Micaías, né? Sobe e prosperarás, e o Senhor entregará na mão do rei. Vamos ver se vai dar certo. Mas o rei, ele sabia que Micaías não estava sendo, vamos falar, totalmente sincero, honesto com ele. O rei lhe disse, quantas vezes exigirei que tu não me digas senão a verdade em nome do Senhor? Pronto, já que você colocou assim dessa forma, né? É muito forte, né, Kelly? É muito forte mesmo. Já que você colocou dessa forma, meu rei, então ele lhe disse, Micaías, eu vi todo o Israel espalhado pelos montes como ovelhas. A palavra de Deus que já Deus tinha falado lá na prisão para ele. Com certeza. Já Deus tinha trazido uma visão para ele. Porque ele falou no passado, eu já vi. Eu vi todo Israel espalhado pelo monte como ovelhas, que não tem pastor. E o Senhor disse, estes não tem Senhor. Torne cada um a sua casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu, nenhuma coisa boa profetizará ele acerca de mim, mas somente o mal. Então ele disse, ouve, pois, tinha mais palavra de Deus, ouve, pois, a palavra
de Deus, a palavra do Senhor. Eu vi ao Senhor sentado em seu trono e todo o exército dos céus estava junto a ele. Aleluia. Sua direita e sua esquerda. E o Senhor disse: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia de uma maneira e outro dizia de outra. Saiu um espírito e se pôs diante do Senhor. Saiu o quê? Um espírito, não era um anjo, não era um serafim nem um querubim. Era um espírito com E minúsculo. Saiu um espírito e se pôs diante do Senhor, corajoso. E disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: de que maneira? Versículo 22. Ele disse: eu sairei e serei espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele lhe disse, o Senhor lhe disse: tu o induzirás e ainda prevalecerá. Deus está dizendo o que vai acontecer. Vai, pois, e faça assim. Meu Deus, igreja brasileira, meu Deus, Deus tenha misericórdia de mim por trazer esta palavra. Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Deus tenha misericórdia da liderança brasileira. Deus tenha misericórdia dos profetas que estão profetizando todas as mesmas coisas. Porque saiu, diz a palavra, que saiu um espírito e se pôs diante do Senhor, né? E ele veio. Eu não vou falar que esse espírito vem, esse espírito já está. Esse espírito de engano, ele veio para induzir a igreja ao erro, à mentira. Ele veio para induzir a igreja. E de que maneira? Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Especificamente, em todos os seus profetas. E é por isso, meus irmãos, é por isso, em nome de Jesus, Deus tenha misericórdia, tenho temor e tremor do que eu estou falando, porque eu também sou profeta. Em nome de Jesus, Deus que tenha misericórdia e o sangue de Jesus me cubra. Mas muitos profetas estão espalhados por aí no Brasil, estão sendo induzidos com o espírito de mentira na sua boca. E das suas bocas estão saindo palavras de mentira, profecias mentirosas, profecias enganosas, que para eles, que para os profetas é uma verdade, que para seus líderes é uma palavra de Deus, é uma palavra boa, é uma palavra de bênção, é uma palavra de prosperidade, é uma palavra de vitória, mas está sendo induzida essas palavras proféticas por um espírito, um demônio de mentira, um demônio de engano nas bocas desses profetas que estão por ali. E que Deus tenha misericórdia deles. E Deus autorizou a esse espírito. Parece uma coisa estranha, verdade? Não é verdade? Parece algo estranho. Deus autorizou. E Deus disse para esse espírito, para esse demônio: tu o induzirás, né? Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Vai, a ordem, e faça assim. E esse espírito está obedecendo a palavra do Criador. A mentira, esse espírito que está induzindo a esses falsos profetas por ali, está prevalecendo. E é por isso que a mentira em muitas igrejas está prevalecendo. E é por isso que você vê o resultado depois disso, né? O fruto de tudo isso, né? Por isso que a palavra de Deus diz que pelos seus frutos vos conhecereis. O profeta é conhecido pela profecia, o profeta é conhecido pelo seu caráter. Mas os profetas querem ser conhecidos pelo que eles falam.
porque querem andar profetizando, profetizando, profetizando e usando o nome de Jesus, usando o nome do Senhor, sabendo que eles estão sendo induzidos por um espírito de mentira na sua boca. E da sua boca estão saindo profecias induzidas com espíritos de engano. E a igreja está acreditando no espírito de engano na boca dos seus falsos profetas. E sim, é muito forte isso. A igreja brasileira está acreditando no espírito de mentira que está induzindo a boca dos profetas. Profetas que querem somente agradar os Acabe. Profetas que querem somente agradar aos seus líderes, a sua denominação. Profetas que se compram, que se vendem, que vendem o seu ministério. Profetas que deixam de ser profetas para serem uns macumbeiros, uns bruxos, porque os bruxos, eles são agoreiros por dinheiro. Eles dão um presságio por dinheiro. E tudo que um bruxo fala é mentira, é engano, é induzido por um espírito de engano, um espírito de adivinação, de mentira na sua boca. E é isso que está acontecendo, irmão. Por isso que muitos ministérios estão sendo destruídos. Por isso que muitos líderes estão sendo... eles mesmos se estão suicidando. Por isso que existe muita traição. Por isso que existem muitos profetas que estão casando-se e se divorciam. E se casam de novo como se não estivesse acontecendo nada. E ainda continuam ensinando a igreja como que Deus aprova isso. E não estou falando que eu sou perfeito, não. Mas se a Bíblia diz que Deus aborrece o divórcio, e um profeta que estuda a palavra de Deus deve saber isso perfeitamente, então por que tu faz isso, homem? Por que tu te casaste, te divorciaste e te volviste a casar como se nada estivesse acontecendo? Por quê? E ainda usando o título de profeta, ou de apóstolo, ou de pastor. Irmão, Deus tenha misericórdia da igreja. E são esses profetas, são esses apóstolos, são esses homens que são chamados de homens de Deus, né? São esses que estão profetizando por ali, por lá, por ali, por acolá. Estão profetizando um avivamento no Brasil que ainda não aconteceu e que não vai acontecer até que o Brasil experimente coisas terríveis da parte de Deus, para que venha a se aferrar verdadeiramente a Deus, para que venha se agarrar, aleluia, de forma séria ao Senhor Deus Todo-Poderoso, até que venha a fazer como fez Acabe, quando entendeu a palavra profética, o mal que Deus tinha profetizado sobre ele, sobre a sua casa. Ele se humilhou, ele se arrependeu, ele, aleluia, dormiu em silício, ele andou humilhado. É isso que hace falta, é isso que faz falta na igreja, é isso que faz falta na liderança da igreja daqui do Brasil, é isso que faz falta, humilhação, que andem, que caminhem em humilhação, que durmam em silício diante de Deus, e que Deus venha ouvir, que Deus venha aceitar a sua humilhação, e que Deus venha impedir o mal na sua geração, em nome de Jesus. Mas não, infelizmente, a igreja quer ouvir palavras de mentira, palavras de enganos, falso evangelho, um falso Jesus. Eles gostam de serem induzidos ao erro. É isso que eles querem. E é isso que eles pedem. Porque Acabe estava pedindo. Acabe estava pedindo uma palavra que satisfaça o seu ego. Ele está pedindo uma palavra que satisfaça a sua alma. E quando o profeta Micaías, glória a Deus por Micaías, ele profetizou, liberou a palavra, e ele disse: eu vi o Senhor, eu vi a palavra, eu tive a visão de Deus, e Deus me mostrou assim, 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 e assim ele vai fazer. Aí o rei ficou bravo, ficou chateado, ficou com mimimi. Ai, não, por isso que eu não gosto desse profeta, por isso que eu não gosto desse missionário, por isso que eu não gosto desse profeta, por isso que eu não gosto desse homem de Deus, por isso que eu não gosto desse pastor, porque ele fala somente coisas que eu não gosto, porque ele fala somente coisas que não satisfazem o meu eu, porque ele fala somente coisas que eu não quero ouvir. Mimimi. Então, para que você pede a palavra de Deus se você não vai aceitar? Para que você consulta o profeta de Deus de verdade e você sabe que ele vai falar a palavra de Deus e você não vai aceitar? Para que então?
Então fique atento, quando você pede de Deus, fala comigo, e Ele vai falar contigo de forma genuína, mas você tem que entender que Deus vai falar aquilo que você precisa ouvir, e você vai ter que aceitar, você vai ter que aceitar, você vai ter que comer, você vai ter que engolir, você vai ter que tomar uma atitude perante a palavra de Deus que vai ser liberada, e que está sendo liberada. Se você está pedindo e esperando uma palavra do Senhor, então fica atento para que você aceite a palavra, aceita a correção, aceita a disciplina, aceita o castigo, aceita o mal que Deus tem profetizado que vai vir se não se arrepende, se não se humilha perante Ele, diante dEle. Para de estar buscando profecias, para de estar acreditando em falsos profetas. Para de ajuntar mestres para ti mesmos. Para de ajuntar pessoas que alimentem o teu ego. Para de ajuntar pessoas que alimentem, aleluia, o teu ego. Que alimentem aquilo que você quer escutar e ouvir. Para em nome de Jesus. Versículo 21. E agora eis que o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos os teus profetas. E o Senhor decretou, aleluia, e o Senhor decretou o mal acerca de ti. Quem foi que decretou o mal? Foi o diabo. Porque aqueles que gostam de ouvir palavras de bênção, palavras proféticas que satisfazem o seu ego, eles querem ouvir palavras boas. E quando não vêm palavras boas, dizem: Senhor, te repreenda. Senhor, repreenda o diabo. Mas diz a palavra do Senhor assim: o Senhor, Elohim, decretou o mal acerca de ti. Que acreditas nos falsos profetas, que botas fé na falsidade e na mentira. Deus decretou o mal sobre ti, que queres alimentar somente o teu ego religioso, o teu ego legalista, o teu ego tradicionalista. Deus decretou o mal acerca de ti, está falando o profeta. Diz aqui, eu vou ler de novo, com todas as letras que está aqui bem claro. E agora, eis que o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos os profetas. Quem pôs o espírito de mentira? Foi o diabo? Não. Foi o homem? Não. E agora eis que o Senhor pôs espírito de mentira na boca de todos os teus profetas. E o Senhor novamente decretou, ele fez um decreto de mal, ou de maldição, acerca de ti, Acabe. É muito forte, mas é uma realidade, é um fato visível e verídico no Brasil, nas igrejas locais brasileiras. É um fato. Mas ainda tem mais. Não se preocupe. Então chegou-se Sedequias, filho de Kenana, e deu um tapa em Micaías na face, dizendo: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? É interessante que ele ficou chateado e foi dar um tapa no Micaías, mas ele mesmo confessou, de alguma forma, sem querer, que ele não tinha o Espírito de Deus na vida dele. Porque esses falsos profetas, eles não têm o Espírito de Deus nas suas bocas. Pelo contrário, Deus pôs um espírito de mentira nas suas bocas. O próprio Deus. Porque já Deus decretou o mal. Micaías respondeu: eis que tu ouvirás naquele dia
quando te meterás de aposento em aposento para te esconder. Então o rei de Israel disse: tomai a Micaías e levai a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E dirás: assim diz o rei: lançai este homem no cárcere, sustentai-o com pão de angústia e com água de aflição, até que eu volte em paz. E disse Micaías, o profeta: Micaías, se chegares a voltar em paz, não falou o Senhor por mim. Em seguida disse: ouvi todos os povos. Ouvi todos os povos. Né? Se a palavra não se cumprir, se aquilo que Deus está falando, se aquilo que o Espírito Santo está falando, não se cumprir, realmente o Senhor não falou. Mas se o Senhor falou hoje contigo, ouça todos os povos em nome de Jesus, porque a palavra vai se cumprir. O que Deus tem falado vai se cumprir. Irmãos, igreja brasileira, eu sou estrangeiro, sou venezuelano. Venezuela está atravessando uma forte, tremenda crise econômica, social, educativa, educacional, né? Política e, sobretudo, uma crise espiritual. Mas a crise na Venezuela, estou falando do meu país, que Deus tenha misericórdia. A crise na Venezuela tem provocado a igreja que está na Venezuela, a igreja de Jesus na Venezuela. Muitas pessoas estão buscando e se arrependendo diante de Deus. Muitas pessoas estão buscando Jesus. Muitas pessoas estão se aferrando ao Senhor Jesus. Muitas pessoas estão se humilhando e pedindo perdão a Deus pela condição e situação da Venezuela. Deus está fazendo isso. Mas existem muitos outros que ainda não se deixam quebrar por Deus. Irmãos, eu falei para um amigo hoje por WhatsApp, se eu vou para a Venezuela, hoje, um exemplo, se eu vou hoje para a minha igreja lá na Venezuela, eu vou sair de lá 200% repotenciado. E não é que eu não esteja, eu estou buscando. Mas eu vou sair de lá com uma cosmovisão muito mais aberta, porque, irmão, existe uma... E não estou falando da minha igreja local que me enviou, né, a qual eu presto conta, a minha igreja Comunidade Cristiana Pacto com Deus, a apóstolo Marlene Solé, né, a minha mãe e mentora espiritual, graças a Deus por ela, a minha igreja que me enviou, pelo qual eu estou aqui representando o reino, representando a minha igreja local, né? Então, meus irmãos, Venezuela está atravessando por uma crise forte e tremenda, muito forte, muito triste. Pessoas que não têm condições financeiras, pessoas que não têm muita coisa para comer. Existem pessoas e crianças, irmãos, anciãos, que estão indo dormir muitas vezes sem comer nenhuma refeição no dia. E é muito triste. Muitas outras estão comendo somente uma refeição no dia. A bandidagem, o crime, a violência está desatada muito forte, em um nível muito alto. Tudo isso está inclusive dentro do próprio governo, da polícia, das forças armadas. Infelizmente é uma realidade. Mas a igreja evangélica, a igreja de Cristo, tem se fortalecido. É o tempo onde muitos estão sendo acrescentados para a igreja. E quem está fazendo isso? O Senhor. Deus está fazendo, Deus está acrescentando a igreja. Deus está trazendo a igreja a muitos. Muitos estão sendo salvos, milhares e milhares estão sendo salvos em meio da crise.
E muitos têm aprendido a depender de Deus, estão aprendendo e têm aprendido, estão se aferrando a viver pela fé em meio da crise, têm aprendido a se alegrar, a gozar, a louvar, a adorar a Deus, irmãos. É um exemplo para nós. Glória a Deus. Eu falo sempre, nós merecemos porque nós, como nação venezuelana, muitas vezes ofendemos a Deus através da santeria cubana ou macumberia afro-cubana. A idolatria. E o mal de Deus veio sobre a Venezuela. Já tinha sido profetizado por muitos profetas. Muitos não acreditavam. E se a Venezuela não se arrepende, vai se estender essa crise, vai se estender e vai apertar muito mais. Mas também tem algo que vai acontecer, um grande avivamento verdadeiro, genuíno, no meio da crise, no meio do caos, no meio da escassez. Deus está desatando um avivamento com lágrimas, com choro, com humilhação. Assim como fez Acabe, Deus está fazendo. Deus está fazendo na Venezuela. Deus está fazendo mesmo. E é um chamado de atenção, é uma chamada de atenção e de alerta para você, igreja brasileira. Imagine que Deus tire tudo que você tenha hoje, de um momento a outro, irmão. Porque quando Deus faz alguma coisa, é de repente. E quando Deus faz alguma coisa aqui, de repente, e tira tudo que o Brasil tem, essa tranquilidade que você diz, esse falso avivamento que ainda o Brasil não experimentou ainda. O Brasil não experimentou ainda um avivamento. Porque avivamento vai vir no momento de morte, no momento de condição difícil, de crise, de caos. É ali onde Deus gera vida. E eu falo porque meus colegas missionários que estão no campo, que estão lá na Ásia, que estão na África, eles lá são mais aferrados a Deus, são mais avivados em Cristo Jesus, por causa de que eles vivem constantemente em perseguição, eles vivem se escondendo, fugindo de um lugar para outro, e eles têm que se fortalecer mais em Cristo, a sua fé se fortalece muito mais, e assim Deus está fazendo. Eles não têm tempo para estar brincando com Deus. Eles não têm tempo para estar brincando a serem crentes. Eles não têm tempo para estar brincando a serem evangélicos. Eles não têm tempo para estar se desviando hoje e amanhã voltam para a igreja. Me desvio hoje e amanhã volto para a igreja. Não. Eles não têm tempo para isso. Porque vive um tempo de crise constante, caos constante, perseguição constante. Então Deus tem que fortalecer a sua fé. Eles têm que se aferrar e apegar mais e mais ao Senhor. E é por isso que a palavra se multiplica. Então, por isso eu acredito que assim como esses países, o evangelho é muito forte por causa disso. Não é por causa de que eu tenho uma casa boa, um carro bom. Não, meu irmão. A tua fé como cristão, o teu caráter, o teu testemunho como cristão vai ser fortalecido muito mais quando você começa a experimentar, quando Deus vem a trazer a palavra que Ele tem falado, a palavra que daquilo que você não quer ouvir, a palavra que quizás satisfaça o seu ego, não é aquilo que vai gerar um avivamento na tua vida, não, meu irmão. Não é assim que funciona. Então é uma chamada de alerta, irmão, através desta palavra, para que você preste atenção àquilo que Deus está falando. Tem coisas que se estão cumprindo e eu estou vendo e confirmando que Deus tem falado. Porque a palavra, se não se cumpre, Deus não falou. Mas se se cumpre, Deus está falando, porque Deus nunca se cala. Mas a palavra profética tem um tempo de cumprimento. E cabe a Deus esse cumprimento. Não cabe a mim, não cabe a você. Eu posso liberar a palavra em nome de Jesus, como profeta Jeremias. Mas o cumprimento cabe a Deus. Cabe a Deus. E aí a gente vai ver o mais rápido possível. Mas no tempo do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Deus tenha misericórdia da sua igreja universal. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então essa palavra, meu irmão, essa palavra de hoje é uma palavra de alerta. Uma palavra de alerta. Para que o Espírito Santo que mora, que habita dentro de nós,
venha nos dar discernimento para pesar os espíritos. Venha abrir nossos olhos para ver quem é aquele que quer nos enganar ou que está nos enganando. Eu falo sempre assim, eu falo com propriedade mesmo. Não porque eu seja um super cristão, um super crente, super espiritual. Não, não sou. Eu sou pecador, com muita fraqueza. Mas eu sou difícil de me deixar enganar. Eu sou difícil de que alguém chegue para mim, em nome de Jesus, me enganar e me liberar uma palavra. Eu não vou me deixar enganar tão facilmente. Ou quizás não vou me deixar enganar. Porque o Espírito Santo está dentro de mim. E Ele tem me dado discernimento. E eu posso ver com meus olhos espirituais. E depois confirmo com meus olhos físicos. Que tal palavra, que tal homem que se diz de Deus, não é realmente de Deus. É um mentiroso, é um falso. Na sua boca Deus colocou um espírito de mentira. Então eu não me deixo enganar tão facilmente. Eu não vou me deixar enganar com qualquer pessoa que venha em nome de Jesus, que venha profetizando para mim. Não. Por meu lado não vai chegar. Por meu lado não vai ter sucesso. Em nome de Jesus. E que Deus tenha misericórdia de mim e me dê cada vez mais discernimento para ver, para enxergar e discernir o Espírito que está falando na minha frente. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Que Deus, em nome de Jesus, tenha compaixão de você e de mim. Que Deus derrame abundante paz em seu coração com esta palavra. Mas que Deus venha te alertar, venha falar ainda muito mais, né? Você tem como esquadrinhar mais no Espírito Santo essa palavra e aprender mais de Deus. Amém? Deus te abençoe, boa noite. Essa é a palavra que o Senhor tinha para você hoje, né? Eu posso fechar hoje com a palavra do Senhor, né? Como um profeta. Assim disse o Senhor hoje para ti, igreja brasileira, em nome de Yeshua HaMashiach, eu me despeço. Boa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia.